A força que ninguém vê, mas todos sentem. Existe um tipo de força que não aparece nas fotos. Não pode ser medida em números e raramente recebe aplausos imediatos. Ainda assim, quando ela está presente, muda completamente a maneira como o mundo responde a você. Essa força não precisa de anúncio. Ela se revela na postura, nas decisões e principalmente naquilo que você sustenta quando ninguém está olhando. Talvez você já tenha cruzado com alguém assim. Uma pessoa que entra em um ambiente, sem dizer muito, transmite firmeza. Não é arrogância, não é frieza. É consistência. Existe algo naquele comportamento que comunica a estabilidade. E o mais curioso é que ninguém precisa explicar. Todos sentem. Mas aqui está uma verdade que poucos gostam de ouvir. Essa força não nasce pronta. Ela é construída nos bastidores da vida, em momentos que quase ninguém testemunha. O mundo atual parece valorizar apenas o que é visível. Resultados rápidos, reconhecimento imediato, validação constante. As pessoas querem sinais externos para acreditar que estão no caminho certo. Querem aplausos antes mesmo da obra estar concluída. Querem aprovação antes mesmo de se aprovarem. Só que a verdadeira força começa justamente onde os olhares não alcançam. Ela aparece quando você continua mesmo cansado. Quando mantém uma promessa feita apenas para si. Quando escolhe o caminho difícil, sem precisar contar para ninguém. Quando resiste à tentação de desistir apenas porque o progresso ainda não ficou evidente. Existe uma diferença enorme entre parecer forte e tornar-se forte. Parecer depende de plateia. Tornar-se depende de caráter. E caráter é silencioso. No início dessa jornada, quase nada acontece do lado de fora. Você ajusta hábitos, organiza pensamentos, corta distrações, aprende a dizer não para o que antes parecia irresistível. Quem vê de longe pode até pensar que nada mudou. Mas dentro, uma estrutura nova está sendo erguida. É como construir as fundações de um prédio. Antes da altura impressionar, existe um trabalho profundo acontecendo sob a superfície. Quem passa na rua talvez não perceba, mas os engenheiros sabem que sem essa base tudo desmorona depois. A maioria das pessoas abandona exatamente essa fase invisível. Elas começam animadas, cheias de intenção, mas param quando percebem que ninguém está notando. Param quando o esforço não gera reconhecimento imediato. Param quando o resultado demora mais do que gostariam. Só que existe um detalhe que separa quem avança de quem retorna ao ponto inicial. Os fortes não dependem de testemunhas para continuar. Eles entendem algo essencial. O que é cultivado no silêncio se manifesta com potência no tempo certo. Talvez você já tenha vivido um momento em que pensou em parar porque parecia que nada estava acontecendo. Uma fase em que o esforço não se traduzia em conquistas visíveis. Uma etapa em que o caminho parecia longo demais. Esses momentos não são sinais de fracasso, são testes de profundidade. A vida observa quem permanece quando a empolgação inicial desaparece. Observa quem mantém o compromisso, mesmo quando não há incentivo externo. Observa quem segue adiante quando a dúvida começa a sussurrar que talvez não valha a pena. É exatamente nesse ponto que a força invisível começa a ganhar forma. Porque continuar sem aplauso exige uma decisão madura. Exige entender que nem tudo que importa será imediatamente reconhecido. Pense em quantas habilidades realmente valiosas demoram para se tornar evidentes. Disciplina não aparece em um dia. Autodomínio não surge de uma semana para outra. Clareza mental não nasce do acaso. Tudo isso é resultado de repetição, de escolhas conscientes e principalmente de persistência quando seria mais confortável recuar. Existe também um fenômeno curioso. Quando você fortalece seu interior, sua tolerância ao desconforto aumenta. Aquilo que antes parecia insuportável passa a ser administrável. Aquilo que antes te paralisava passa a ser apenas um obstáculo temporário. Isso não significa que a dificuldade desaparece.
Significa que você cresce o suficiente para não ser reduzido por ela. E então algo começa a mudar de maneira sutil. Você já não precisa reagir a cada provocação. Já não sente urgência para provar seu valor. Já não se desorganiza por qualquer contratempo. Sua mente aprende a permanecer estável mesmo quando as circunstâncias oscilam. As pessoas talvez não saibam explicar, mas percebem essa mudança. Percebem que você não é mais conduzido pelo humor do momento. Percebem que suas decisões têm direção. Percebem que existe uma solidez ali. Essa é a força que ninguém vê, mas todos sentem. Ela não faz espetáculo, ela cria presença. E presença verdadeira não depende de volume. Depende de coerência. Muitos acreditam que força tem relação com dureza. Imaginam que ser forte é não demonstrar emoções, é levantar barreiras, é afastar todos para evitar feridas. Mas essa é apenas uma caricatura. A força real não elimina a sensibilidade. Ela organiza a sensibilidade. Você continua sentindo, mas não se perde no que sente. Continua se importando, mas não se abandona para agradar. Continua aberto, mas não vulnerável a qualquer vento emocional. Existe uma maturidade enorme em conseguir equilibrar firmeza e humanidade. Só que chegar a esse ponto exige atravessar algumas camadas internas. Uma delas é abandonar a necessidade constante de aprovação. Enquanto sua motivação depender da validação dos outros, sua estabilidade ficará nas mãos deles. Um elogio te impulsiona. Uma crítica te derruba. Um reconhecimento te anima. Uma indiferença te desorienta. Viver assim é como construir uma casa sobre areia. Quando você passa a se validar primeiro, algo se reorganiza. Sua referência deixa de ser o aplauso externo e passa a ser a integridade interna. Isso não significa ignorar as críticas. Significa não permitir que eles definam quem você é com o tempo. Você percebe que muitas opiniões dizem mais sobre quem as expressa do que sobre você, e essa compreensão traz liberdade. Liberdade para seguir sem precisar convencer todo mundo. Liberdade para crescer sem pedir permissão. Liberdade para mudar de rota sem carregar culpa. Mas não se engane, esse processo não acontece sem atrito. Sempre que alguém começa a se tornar mais firme, algumas relações se transformam. Nem todos estão preparados para lidar com a sua evolução. Alguns preferiam a versão antiga, mais previsível, mais fácil de influenciar. Quando você estabelece limites, quem se beneficiava da sua falta deles pode interpretar como distância. Quando você escolhe com mais cuidado onde investir energia, quem tinha acesso irrestrito pode estranhar. Aceite essa fase com serenidade. Ajustes fazem parte do crescimento. Você não está se tornando indiferente, está se tornando consciente. E consciência muda critérios. Outra camada fundamental dessa força invisível é a responsabilidade pelas próprias escolhas. Chega um momento em que você entende que não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar a forma como responde. Essa percepção devolve o comando da sua história para suas mãos. Ao invés de gastar energia perguntando por que algo aconteceu, você passa a perguntar qual é a melhor resposta agora. Ao invés de se fixar no que saiu do planejado, você se concentra no próximo passo possível. Essa mentalidade cria movimento. Pessoas fortes não são aquelas que nunca tropeçam. São aquelas que não transformam o tropeço em morada. Existe um tipo de coragem muito especial em levantar sem fazer alarde. Em ajustar a rota sem anunciar para o mundo. Em aprender com o erro sem construir uma identidade em torno dele. Essa coragem alimenta a força silenciosa. Com o passar do tempo, outra transformação acontece. Sua relação com o tempo amadurece. A pressa perde espaço para a consistência. Você deixa de buscar atalhos que prometem muito e entregam pouco. Passa a respeitar processos. Entende que o crescimento sólido raramente é instantâneo.
Enquanto muitos se frustram por querer colher antes de plantar direito, você aprende a cuidar do terreno. Aprende que repetir o básico com excelência costuma gerar resultados extraordinários. E aqui existe algo que merece sua atenção. O invisível não é sinônimo de relevante. Na verdade, quase tudo que sustenta uma vida admirável começou longe dos holofotes. Horas de estudo que ninguém viu, treinos que ninguém acompanhou, renúncias que ninguém aplaudiu, decisões difíceis que ninguém percebeu. Quando o resultado finalmente aparece, alguns chamam de sorte, outros dizem que foi rápido. Poucos imaginam a quantidade de dias silenciosos que tornaram aquele momento possível. Por isso, não subestime o valor do que ainda não pode ser exibido. Talvez agora mesmo você esteja em uma fase assim, trabalhando em algo que ainda não ganhou forma visível, ajustando partes da sua vida que só você conhece, construindo uma versão mais forte de si com pequenas escolhas diárias. Se esse for o seu caso, continue. Nem toda evolução faz barulho. Existe também um efeito psicológico poderoso em manter compromissos consigo mesmo. Cada vez que você cumpre o que prometeu, sua mente registra uma mensagem clara. Eu posso confiar em mim. Essa autoconfiança não nasce de discursos motivacionais. Ela nasce da experiência repetida de honrar a própria palavra. E quando você confia em si, o medo diminui. Não porque os riscos desapareceram, mas porque você sabe que conseguirá lidar com eles. Essa segurança interna muda a forma como você caminha pelo mundo. As pessoas talvez não consigam nomear, mas percebem que há menos hesitação em você. Percebem que suas decisões não são tomadas ao sabor do vento. Percebem que existe direção. Direção é magnética. Ela atrai oportunidades, aproxima pessoas alinhadas e afasta o que não combina com o seu momento. Nem sempre esse filtro é confortável, mas ele é necessário. Chega então uma fase em que você começa a notar os frutos daquilo que parecia invisível. Pequenas portas se abrem. Conversas diferentes surgem, convites inesperados aparecem. Nada disso é acaso, é consequência. A vida responde à consistência de maneiras que nem sempre conseguimos prever. Mas cuidado para não confundir força silenciosa com isolamento. Você não precisa fazer tudo sozinho. Saber pedir ajuda também é sinal de maturidade. O que muda é que agora você escolhe melhor com quem caminhar. Companhia certa potencializa trajetórias. E falando em trajetória, existe um ponto de virada que costuma marcar quem decidiu se tornar verdadeiramente forte. É quando desistir deixa de ser uma opção considerada. Não significa que o cansaço desaparece. Não significa que as dúvidas nunca mais visitam. Significa apenas que, apesar disso tudo, você continua. Essa decisão cria um tipo de energia difícil de explicar. Porque quando a mente entende que parar não está mais na mesa, ela começa a procurar caminhos com mais criatividade. Começa a enxergar possibilidades onde antes via apenas bloqueios. Persistência reorganiza percepções. Talvez alguém já tenha duvidado da sua capacidade. Talvez você mesmo tenha duvidado em algum momento. Ainda assim, cada passo sustentado enfraquece essas vozes. Até que chega um dia em que o que antes parecia distante se torna realidade palpável. E então as pessoas perguntam como você conseguiu. Querem saber qual foi o segredo, qual foi a virada, qual foi o momento decisivo. Poucos imaginam que o verdadeiro segredo foi continuar quando não havia nada de extraordinário acontecendo. Foi permanecer fiel ao processo. Agora permita que uma pergunta ecoe dentro de você. Quem você está se tornando enquanto ninguém está olhando? Essa pergunta tem mais poder do que parece. Porque no fim das contas, o que define sua vida não são os momentos em que todos observam, mas os inúmeros instantes em que apenas você sabe qual escolha foi feita. Escolher crescer quando seria mais fácil acomodar. Escolher aprender quando seria mais confortável ignorar.
Escolher persistir quando seria tentador parar. Essas escolhas moldam destino. Talvez você não perceba todos os dias, mas cada decisão alinhada fortalece um músculo interno. E quanto mais ele é usado, mais natural se torna agir com firmeza. Até que chega um ponto em que ser disciplinado já não parece esforço extremo. Ser íntegro já não parece sacrifício. Ser constante já não parece pesado. Vira parte de quem você é. Esse é o clímax silencioso da força invisível. Ela deixa de ser algo que você tenta praticar e passa a ser algo que você naturalmente expressa. E quando isso acontece, o mundo responde de maneira diferente. O respeito surge sem ser exigido. A confiança aparece sem ser implorada. As oportunidades se aproximam sem precisar ser caçadas com desespero. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou preparado. Preparação muda probabilidades. Antes de encerrarmos, grave isto com clareza. Você não precisa anunciar sua evolução. Não precisa convencer ninguém de que está mudando. Continue fazendo o que precisa ser feito. O tempo tem uma forma muito elegante de revelar o que foi construído com verdade. Se esta mensagem encontrou você no momento certo, talvez seja porque uma parte sua já reconhece essa força nascendo aí dentro. Talvez você esteja mais perto de uma virada do que imagina. Então continue nutrindo o que poucos veem. Proteja a sua direção. Honre seus compromissos. E lembre-se de que as maiores transformações quase sempre começam em silêncio. Agora me conte algo. Qual é a força invisível que você está construindo hoje? Escreva nos comentários a frase "Eu estou ficando mais forte em silêncio". Quero ler cada resposta. Se este conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua mente e expandem sua visão. E compartilhe com alguém que precisa lembrar do próprio potencial. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme. A força que ninguém vê já está moldando a vida que todos ainda vão perceber.